Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes do começo aqui do nosso vídeo de hoje, né, trazendo as notícias, as informações, eu queria fazer aqui um pedido de agradecimento a cada um de vocês que é inscrito no canal, que assiste aos nossos vídeos, mas principalmente a cada um de vocês que nos últimos 5 dias fizeram doações aqui para o nosso canal. Na semana passada, quando a gente soube que o Coutinho estava voltando para o Brasil, né, primeiramente para São Paulo e depois para o Rio, a gente resolveu, de coração aberto, pedir ajuda de vocês para que o nosso canal continue fazendo a cobertura de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, cara. Infelizmente, o YouTube, ele não é, né, uma forma de rendimento muito grande. A gente não consegue dinheiro suficiente para estar em todos os locais, para fazer essa cobertura exclusiva, sempre trazendo, né, os vídeos, as lives aqui em primeira mão para vocês. E a galera chegou junto, cara. Muita gente doou, cara, valores aí de R$1 a R$10, a R$100. E como eu venho falando, independente do valor que você possa doar, que você possa ajudar aqui o nosso trabalho, a gente vai ser sempre muito grato pela ajuda de cada um de vocês. E essa semana, muito provavelmente, teremos mais jogadores chegando ao Brasil, mais jogadores chegando aí no aeroporto. Então, para a gente continuar esse trabalho, fica aí esse pedido, né, que você possa continuar colaborando, né? Como eu falei, qualquer valor, 50 centavos, R$1, 2, 5, 10, 50, R$100, o que você achar que dá para você fortalecer, que dá para você ajudar, vai ser super importante para que esse canal continue, primeiro, existindo e produzindo, né, conteúdo de alta qualidade para todos vocês. E é como eu venho citando nos últimos vídeos, né, os nossos vídeos aqui geralmente tem ali de 20, 30, 40 mil visualizações em média. Se cada um de vocês doasse um realzinho, a gente já teria grana o suficiente para poder tocar o canal o ano inteiro, fazer todos os jogos fora de casa, com coletivas de imprensa, estar presentes ano que vem na pré-temporada, né, independente de onde ela for acontecer. Então quem puder dar uma moral, quem puder ajudar, o Pix do canal é esse aqui que está na tela aqui, o número do celular, e aqui no cantinho superior aqui, ó, é o QR Code, para quem puder também aí doar dessa forma, beleza? Então, no vídeo de hoje, vamos falar muito aí sobre essa reta final de preparação já para a volta do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco volta a campo contra o Flamengo no final de semana, já sob o comando do nosso novo técnico, Álvaro Pacheco, né? O português aí terá a primeira oportunidade de comandar a equipe ali na beira do campo. Então, a gente vai falar como está sendo a preparação, como que a gente vai esperar essa equipe aí já no final de semana. E também vamos falar sobre o futuro do Vasco aí na questão da janela de transferências. Por quê? Essa semana parece que o Pedrinho terá uma reunião importante aí com o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, e com o Álvaro Pacheco, né, que é o treinador, e também com a presença do Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF. A gente vai explicar o motivo dessa reunião e também vamos trazer atualizações aqui sobre o mercado da bola, situação do Coutinho, Thiago Alcântara, Lianco, Souza, Cuéllar. A gente vai trazer todas as atualizações aí para vocês em referência a esses jogadores que podem estar pintando no Vasco aí nessa janela do mês de julho. Então, primeiramente, convido todo mundo que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue a gente no YouTube, para correr lá embaixo, tem um botão vermelho, né? Se você está assistindo o vídeo com o seu celular deitado, vira ele em pé, lá embaixo vai ter um botãozinho vermelho, clica lá para você se inscrever e sempre estar acompanhando aqui o nosso trabalho, e peço a colaboração de vocês, deixando o joinha, deixando o like, que é super importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e ele vai aí, ó, sempre indicar esse vídeo de volta para você. Então deixa o joinha, deixa o like para fortalecer, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí, né, do retorno do Campeonato Brasileiro, né, do retorno do Vasco aí na competição nacional. Vasco que voltará a campo no final de semana, no clássico, né? No maior clássico aí, carioca, no maior clássico brasileiro, que é Vasco e Flamengo, né? Torcidas espalhadas pelo Brasil inteiro. E teremos, né, a estreia do nosso novo técnico, Álvaro Pacheco, comandando a equipe na beira de campo, né? O Flamengo, do lado de lá, tem uma equipe, como a gente sabe, com grandes jogadores, obviamente vem ganhando títulos aí nas últimas temporadas, é um adversário que já joga muito há muito tempo, né? E tem aí um grande treinador também, que é o Tite, né? Ex-técnico da seleção brasileira. Mas a gente não tem nada a ver com eles, né? A gente vai focar no nosso trabalho, a gente vai focar no que a gente tem que fazer, que é melhorar e melhorar muito o desempenho dentro de campo, né? A equipe do Vasco, ela veio aqui em uma queda de rendimento muito grande do começo do ano
até o presente momento, né? Tivemos a saída do Ramon Dias, o técnico interino, Rafael Paiva, que assumiu a equipe ali, né, por um período de tempo e acabou até conseguindo, né, entregar o Vasco fora da zona de rebaixamento e na quarta fase da Copa do Brasil. Então fica aqui também o nosso agradecimento ao Rafael, fez um trabalho de irregular para bom. E agora com a chegada do Álvaro Pacheco, né, a gente quer ver melhoria, a gente quer ver um time ali jogando um futebol mais bonito, mais ofensivo e principalmente mais competitivo e com mais intensidade, né? A gente quer ver um time que, cara, não tem medo da bola, que, porra, joga bonito, que envolve adversário, e a gente imagina que o Álvaro Pacheco vai tentar fazer isso. É óbvio que o tempo curto de preparação que ele teve, né, somente 9 dias, vai ter um impacto, né? A gente vai esperar um trabalho de médio a longo prazo. A gente já quer ver alguma coisa nesse final de semana. A gente já quer ver um time mais aguerrido, mais intenso, né? Indo para cima do Flamengo e buscando a vitória, né? O Vasco fazendo um gol não pode se retrancar, não pode se fechar, tem que continuar agredindo o adversário. E é isso que o Álvaro Pacheco gosta. Ele gosta de times que jogam dessa forma. E a gente está vendo nos treinamentos, aí nos últimos 3 dias, ele puxar muito o elenco, puxar muito o grupo, né? Nos treinamentos ele grita, ele chama, ele mostra o posicionamento que ele quer, né? E provavelmente teremos mudanças, tá? Mudanças ali primeiro. No esquema tático, ele deve implementar novamente um esquema de 3 zagueiros, né? Com que o Medel, que era o líbero, perdendo a vaga para o Maicon, que já estava de titular, o Léo Pelé pela esquerda e o João Vitor pela direita. Meio de campo, a gente pode ter ali a entrada de um primeiro volante de origem para a saída do Galdames, entrando ali talvez com o Hugo Moura ou com o Zé Gabriel, Esforza e o Dimitri Payet jogando ali com liberdade. Nas alas, Piton pela esquerda e a grande dúvida de quem seria o ala direita, Puma Rodrigues ou PH, e lá na frente a outra dúvida é quem será o parceiro de ataque do Pablo Verratti. Será que ele entra com o David, que vinha sendo titular, ou o Adson ganha a vaga, né? O Adson que foi muito bem nos últimos jogos, mostrando, né, características ali tanto na parte ofensiva, mas também de recomposição. O fato é, o Vasco terá uma nova cara, o Vasco terá uma nova identidade e é o início de um novo ciclo, é o início de uma nova era aí sob o comando do Álvaro Pacheco aí dessa equipe vascaína. Eu tô muito confiante, tô acreditando. Acho que o Vasco tem condições de fazer um bom jogo, né? Apesar do Flamengo, obviamente, teoricamente ter um time mais forte ainda. Eu acho que clássico as coisas se equiparam. Lembrando que os ingressos já estão à venda. Teremos ali o público 50-50, ou seja, se você quer ver nossa torcida lotando o Maracanã e você tem condições de ir, vamos pro jogo, vamos apoiar, que com certeza dentro de campo o nosso treinador vai fazer essa equipe jogar um futebol bem melhor do que vinha jogando anteriormente. E lembrar, galera, também que a nossa parceira do canal, né, a BetWinner, nessa semana de clássico, vai ter uma promoção muito legal. Todos os dias, de segunda até o dia do jogo, a gente vai estar sorteando aí 2 camisas do Vasco, uma camisa branca e uma camisa preta, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado e no domingo, né, a gente vai estar fazendo esse sorteio e tudo que você precisa fazer é estar cadastrado lá na BetWinner e fazer um depósito simples de apenas R$10 para você participar. Então quem quiser, o link tá aí no primeiro comentário fixado, clica lá no link, faça o seu cadastro. Se você já é cadastrado, faça um depósito usando o código promocional MARIO2024 para você garantir a sua participação e não para por aí, tá? Se você ainda não é cadastrado, você ganha um bônus de R$300 boas-vindas. E não para por aí, ainda tem um bônus de 130% em cima de qualquer valor que você depositar acima dos R$10. Ou seja, botou 100, vai ganhar 230, botou 10, vai ganhar 23, botou 1.000, vai ganhar 2.230. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner e faça o seu cadastro para garantir a sua participação, beleza? Agora vamos falar sobre assuntos extracampo. Como a gente sabe, o Pedrinho hoje é o mandatário, é o cara que está no controle da Vasco SAF, né, sendo o presidente do clube associativo, e o Pedrinho está se envolvendo de corpo e alma nessa próxima janela de transferências, né? O Pedrinho, ele tá colocando a cara, tá ligando para jogadores, tá se envolvendo com empresários, né? Como a gente soube, ele ligou para o Mazinho, pai do Thiago Alcântara, mas antes de a gente entrar, se aprofundar nos nomes de jogadores, a gente soube que essa semana o Pedrinho deve ter uma reunião, né? Essa reunião deve acontecer com 3 membros da Vasco SAF. O treinador, Álvaro Pacheco, o diretor executivo de futebol, o Pedro Martins, e o CEO, o Lúcio Barbosa. Essa reunião aí vai ser para definir, né, a situação da próxima janela. A gente sabe que o Vasco hoje tem um elenco com muitos jogadores e o Pedrinho quer, né, ajudar nessa reformulação. Ele quer ajudar ali em trazer contratações, mas para que isso aconteça, a gente precisa dar uma enxugada, a gente precisa secar um pouquinho esse atual elenco do Vasco. Temos jogadores que não estão sendo utilizados.
Caso do Gary Medel, que nos últimos 6 jogos ficou no banco e não entrou. Caso do Serginho, que ano passado foi importante, mas que esse ano praticamente não vem tendo oportunidade. Situação do Rossi, muita gente falando também que ele não deve continuar. Enfim, a situação é essa. O Álvaro Pacheco ele vai ter que colocar uma lista, ele vai ter que criar ali uma lista, né, de jogadores que ele provavelmente não pretende aproveitar para que o Pedro Martins e o Pedrinho consigam reposicionar esses atletas, ou emprestando ou quebrando, terminando os seus contratos ali de forma amigável, se possível. Então a tendência é que essa semana essa reunião aconteça e também para o Pedrinho, né, apresentar nomes, trazer jogadores que ele pode tentar, né, pode, quem sabe, conseguir trazer para o Vasco aí nessa próxima janela. Então uma reunião importante, uma reunião aí que pode, né, abrir caminhos, abrir ali possibilidade para o Vasco aí fechar novas negociações aí já para o mês de julho, né, quando a janela internacional irá estar aberta aí para o Vasco apresentar contratações. E aí a gente já entra no assunto, né, agora. Primeiro, situação do Coutinho, explicar para vocês em que pé está essa situação. Final de semana, a gente teve ali a informação que o Coutinho já teria, né, tudo acertado nessa quebra de contrato com o Aston Villa, né, o clube inglês, que era, né, o clube do Coutinho, né? Parece que o Coutinho e o clube já teriam acordado ali a rescisão de contrato amigável, nem o Coutinho, nem o Aston Villa terão que pagar a multa rescisória, e aí o jogador fica livre, né? Fica aí pronto para fechar contrato com o Vasco. Você me perguntar, Mário, quanto tempo de contrato que vai ter o Coutinho com o Vasco? Pelo que a gente apurou, o Coutinho ele deve assinar um contrato com o Vasco de 2 anos e meio, até o final de 2026, com a prorrogatória, com a possibilidade desse contrato ser prolongado por mais 1 ou 2 anos, dependendo ali, né, das partes, né, dependendo do interesse do Coutinho e do Vasco lá em 2026. Então essa é a notícia, provavelmente a rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa pode já ser aí anunciada nessa segunda ou terça-feira e quem sabe até sexta a gente já tem o Coutinho aí oficialmente como jogador do Vasco, lembrando que ele só poderá estrear depois do dia 10 de julho, quando a janela estará aberta, mas o Coutinho provavelmente já iniciando os treinamentos aí a partir do dia 10, 12 de junho, né, quando ele poderá já se juntar ao restante do elenco. E aí, entrar num outro cria, outro ex-jogador da base do Vasco, que é o Souza. A gente conversou com pessoas próximas ao Souza, ele chega hoje de volta ao Brasil, né? Ele está jogando no futebol da Turquia, assinou um contrato por lá de 1 ano e meio, mas a vontade do Souza é voltar. O Coutinho fez o convite, muito provavelmente o Coutinho só fez esse convite para o Souza porque tem, né, o aval, porque tem o ok do Pedrinho e da comissão do futebol do Vasco, e a tendência, né, é que o Souza também rompa o contrato lá na Turquia, né? Que ele reincida o contrato por lá e possa ser mais um repatriado, né? Pode ser mais um jogador aí a voltar a vestir a camisa do Vasco. Ele que já tinha prometido, tinha tentado voltar para o Vasco no começo desse ano. Acabou que o Ramon Dias embarreirou a negociação, né? Não aceitou o retorno, mas agora parece que todos ali dentro do clube entendem que o retorno do Souza pode ser algo positivo pela proximidade que ele tem com o Coutinho, pela experiência, pela bagagem que o Souza tem. Mais uma vez, repito, não acho que o Souza chega para ser titular. Acho que o Souza chega para compor elenco, para fazer mais para ser mais um jogador aí a ajudar nessa formação aí do Álvaro Pacheco para a restante da temporada. Vamos falar agora sobre Thiago Alcântara, né? Porque a galera tá em polvorosa, todo mundo querendo saber, Mário, tem possibilidade, tem chance do Thiago Alcântara se tornar jogador do Vasco? Tem, mas não é fácil, não é simples, é um jogador com, cara, muita rodagem, um jogador muito vitorioso, que tem mercado na Europa, tem mercado nos Emirados Árabes, tem mercado nos Estados Unidos, tem mercado no futebol brasileiro. O fato é, o Pedrinho, nosso presidente, né, nosso mandatário aí agora da Vasco SAF, na última semana ele ligou, né, para o Mazinho, que é o pai do Thiago Alcântara, né, o agente do Thiago Alcântara, e o Pedrinho primeiro quis saber qual era a situação, como que o Thiago Alcântara iria se posicionar em relação ao futuro da carreira dele, né? O Thiago Alcântara que está livre no mercado após terminar ali o contrato dele com o Liverpool, ele que tem 33 anos, e nessa conversa parece que o Pedrinho teria feito o convite, né, para que ele pudesse ouvir uma proposta do Vasco. E agora a tendência, né, é que no decorrer dessa semana as conversas possam se intensificar. Mas o fato é, Thiago Alcântara, ele tem ele tem sondagens da Europa, ele tem sondagens do mundo árabe, ele tem sondagens do futebol brasileiro. Parece que Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo, nosso rival, também entraram em contato ali para saber a situação do jogador. Mas só o fato
do Vasco tá na jogada, só o fato do Vasco tá na briga, eu fico muito feliz, fico muito contente, né, em saber que o Vasco tá brigando aí por um grande nome, por uma grande contratação. E como semana passada o nosso amigo jornalista Rica Perrone falou, não vem só o Coutinho, tá? Não será só o Coutinho o grande nome que o Vasco vai trazer. A gente pode estar aí falando de 2, 3 ou até 4 contratações de alto nível, de alto peso para o Vasco da Gama. E agora falar de um zagueiro, tá? Um zagueiro que já foi especulado no Vasco ano passado, no começo desse ano, e agora, né, surge novamente a possibilidade dele vestir a camisa do Vasco. A gente está falando do zagueiro brasileiro com nacionalidade também sérvia, né, que é o zagueiro Lianco. Lianco que começou na base do São Paulo, depois foi vendido para jogar no Torino da Itália, teve uma passagem também pelo Bolonha. Há 3 anos atrás ele foi vendido para o Southampton, na época era um clube da Premier League lá da Inglaterra, né, e ano passado ele acabou sendo emprestado para o mundo árabe, né? Foi jogar no Al Garrafa. O contrato dele com o Al Garrafa acabou de terminar agora, né, nesse mês de junho, e parece que o Southampton não tem interesse no retorno do jogador. É um atleta de 27 anos, bom jogador, tá? Não tô falando que é um atleta de seleção brasileira, mas hoje no futebol brasileiro seria titular aí provavelmente de 95% dos times de Série A, um jogador alto, forte, em posição física, muito bom na bola aérea, e como eu falei, é um jogador que parece que perdeu espaço lá na Inglaterra, tem contrato com o Southampton até o meio do ano que vem, ou seja, se não vender agora, no final do ano, ele já poderia sair de graça, né? Assinar um pré-contrato para não ter que ser comprado por ninguém. Então a tendência é que o Southampton aceite negociar. Os valores não são muito altos, tá? Hoje o valor de mercado do Lianco tá ali entre 2 e 3 milhões de euros, ou seja, não seria um grande investimento, não teríamos que pagar salários aí de magnitudes altíssima, e como eu falei, um bom jogador, tem identidade com o Vasco, parece que o Lianco, o pai do Lianco e o Lianco são vascaínos, então tem também essa questão aí de um apego afetivo, né? Então, possivelmente, o Lianco pode ser mais um nessa lista de transferências aí a chegar aos Gigantes da Colina já agora no meio dessa temporada. E outro nome que também interessa é Gustavo Coedjar, né? Como a gente falou para vocês nos últimos 2, 3 dias aí, o nome do Coedjar está na mesa, está interessado aí em voltar para o futebol brasileiro. O Pedrinho já teria feito um contato, mas a dificuldade do Coedjar ele tem contrato longo no mundo árabe. Para ele chegar ao Brasil, ou ele teria que chegar por empréstimo com opção de compra, ou teria que pedir uma rescisão contratual. O Vasco não fará um grande investimento de 3, 4, 5 milhões de euros num jogador que já tem 31 para 32 anos. E eu concordo, acho que um jogador com essa idade ou teria que chegar de graça, como é o caso do Coutinho, do Thiago Alcântara, ou num empréstimo com a possibilidade de compra por valores de baixo custo. Essa é a minha opinião. E agora entrar num assunto, cara, que tá me deixando muito contente, que é a exposição de mídia, exposição aí no mundo inteiro que a volta do Coutinho tá trazendo pro Vasco, né? Eu sou um cara que acompanho muito a mídia mundial, Europa, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, na região sul-americana, e cara, não tem um país que gosta de futebol que não tá aí falando, né, sobre a volta do Coutinho pro Brasil e obviamente pro Vasco, para fazer uma dupla com o Payet, possivelmente fazer um trio com o Thiago Alcântara. Então realmente isso aí tá repercutindo muito, e quem ganha com isso é a marca Vasco da Gama, quem sai ganhando com tudo isso é o nosso clube. Vamos dizer, o Coutinho, por exemplo, ele jogou com o Thiago Alcântara no Bayern de Munique, foram parceiros, foram campeões da Champions League. Imagina você ter um Coutinho e o Thiago Alcântara. Cara, um outro jogador que está negociando com um outro clube tem a possibilidade de jogar no Vasco, é claro que o cara vai ver com os outros olhos, vai ver a possibilidade de jogar ao lado de 2 craques, obviamente aí com muita alegria. Então tudo isso, cara, tudo isso tá me deixando muito, muito positivo, muito feliz, e saber que o Pedrinho tá participando, tá ativo aí nessas negociações, me leva a crer que o Vasco terá realmente uma janela muito boa, uma janela muito forte, e a gente vai conseguir essa reestruturação já agora nesse meio de ano. Então é isso, guardar aí, né, os próximos dias, a gente deve ter muitos desfechos positivos aí em relação a essa situação de mercado da bola. Então, mais uma vez, convido você que não é inscrito, você que não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo, se inscrever no canal, deixar o joinha, deixar o like no nosso vídeo, e quem quiser participar dos sorteios todo dia essa semana de 2 camisas, corre lá, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro na BetWinner para poder participar. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, que é Vasco. Valeu!